Idoso em Foco. A experiência de quem já atingiu a maturidade em um bate-papo descontraído sobre a vida e as questões do cotidiano. Olá, eu sou Diva Pérez. Eu sou a Aline Daflon e começa agora o Idoso em Foco. Os cuidados com a saúde não estão restritos a nós, mulheres. No entanto, quando comparado com a gente, os homens se cuidam menos. E hoje o nosso bate-papo é sobre a importância dos cuidados com a saúde masculina. Pois é, Diva, culturalmente os homens não procuram ir ao médico com a mesma frequência que nós mulheres, né? E para esclarecer este assunto, nós conversamos com o urologista João Luiz Schiavini, responsável pelo setor de andrologia do Hospital Universitário Pedro Ernesto e membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia. É muito comum nós observarmos que em muitos lares brasileiros existe uma cultura tipicamente masculina, onde os meninos são ensinados a acreditar que o homem não chora, que é forte e não adoece, não precisa cuidar da aparência, porque isso é coisa de mulher. Outra explicação para a pouca procura masculina pelos serviços de saúde se relaciona ao medo de descobrir uma doença grave. Os homens temem que, ao buscar um serviço de saúde, possam se deparar com o diagnóstico de uma doença e ter que se tratar. Admitir a sua fraqueza, a sua fragilidade, põe em dúvida a sua masculinidade, a sua virilidade, aquilo que eles foram ensinados a ser, ou seja, homens fortes. Essa talvez seja a principal causa dos homens procurarem menos cuidar da sua própria saúde do que as mulheres. Nesse sentido, a gente observa o quanto a cultura machista é prejudicial para os homens também, né? Além disso, segundo o Dr. João Luiz Schiavini, a estrutura do serviço de saúde também pode influenciar na menor busca por atendimento médico por parte dos homens. A gente sabe que hoje, para ter um bom atendimento no serviço público de saúde do nosso país, principalmente do nosso estado, o homem enfrenta uma dificuldade muito grande de marcação de consulta, de agendamento da sua consulta, de procedimentos a serem feitos, exames, e isso faz ele desanimar também. Então são múltiplos fatores que levam o homem a ter menos interesse em cuidar da sua saúde do que as mulheres. As mulheres são muito mais resilientes, muito mais interessadas, né, dedicadas a cuidar da sua própria saúde, são acostumadas a isso desde muito cedo, desde que iniciam na puberdade, né, com as primeiras menstruações, elas já são ensinadas a procurar um médico e a partir daí são educadas dessa forma. O homem não, o homem é educado para ser aquela pessoa que acredita que a saúde é secundária, que a doença não vai acontecer nele, vai acontecer nos outros, mas nele não. Infelizmente, é assim no nosso país. A forma diferente de se educar homens e mulheres traz esses impactos negativos para o homem. E, segundo dados da pesquisa Um Novo Olhar para a Saúde do Homem, da revista Veja, em parceria com a área de inteligência de mercado do Grupo Abril e com o Instituto Lado a Lado pela Vida, 40% dos homens até os 39 anos só vão ao médico quando se sentem mal. Pois é, Aline, esse tipo de comportamento não é nada legal. Visitar o médico periodicamente e fazer exames de rotina são fundamentais. E o Dr. João Luiz Schiavini fala sobre a importância de um diagnóstico precoce do câncer de próstata. O diagnóstico precoce permite que nós abordemos essa doença maligna, o câncer de próstata, numa fase inicial. E nas fases iniciais dessa doença é quando ela pode ser curada. Ela pode ser tratada e curada nas fases iniciais e só nas fases iniciais. O câncer de próstata é uma doença que pode ser curada se for detectado precocemente e tratado adequadamente. E o homem não deve ter medo de encontrar uma doença, de procurar um médico, porque se procurar um médico e se for examinado vai encontrar uma doença, pode encontrar uma doença. Ora, só vai encontrar a doença que já estiver lá.
e se encontrar essa doença na fase inicial, pode se livrar dela. Apesar de haver grandes chances de cura com um diagnóstico precoce, o câncer de próstata, ele segue sendo a segunda maior causa de morte entre os homens, atrás do câncer de pulmão. Sim, Aline. Por isso, a recomendação é que, a partir dos 50 anos, os homens visitem anualmente o urologista para examinar a próstata. E, em caso de ter um histórico familiar para a doença, recomenda-se que esse rastreamento seja feito a partir dos 45 anos. Sim, Diva, e além disso, de acordo com o Dr. João Luiz Schiavini, o câncer de próstata também tem relação com a etnia. Então, se o homem for negro e tiver histórico familiar de câncer de próstata, esse rastreamento deve começar mais cedo ainda, a partir dos 40 anos. No entanto, infelizmente, o preconceito ainda tem dominado um grande espaço, né? Porque muitos homens deixam de fazer esse exame por se recusar a receber o toque retal. É preciso perder esse preconceito, acabar com esse preconceito sobre o exame médico que é o toque retal. Não é um exame erótico, é um exame médico que tem uma importância muito grande para fazer o diagnóstico precoce do câncer de próstata e a dosagem do antígeno prostático específico, também conhecido como PSA, que auxilia, é complementar ao exame do toque retal, o exame da próstata. E o PSA, que é um exame de sangue, não substitui o toque retal. Ele é apenas um complemento. É importante ressaltar isso para desconstruir o mito de que só o PSA é suficiente para detectar o câncer na próstata. E o urologista João Luiz Schiavini esclarece o porquê o toque retal é indispensável. O homem pode estar com PSA normal e ter um câncer de próstata agressivo e não sabe, se ficar confiando só no PSA, porque há tumores de próstata malignos que não produzem PSA, mas são câncer e podem ser detectados pelo toque retal. Então é importante que o homem seja submetido ao toque retal e à dosagem do PSA, os dois exames. Ele deve fazer os dois exames, não fazer apenas um, não fazer apenas a dosagem do PSA e ficar tranquilinho porque o PSA deu baixo, então ele pode escapar do toque retal, aquele exame desconfortável, vexatório e tal, todo mundo fala alguma coisa ruim assim do exame do toque retal para não fazer o exame, mas ele sim é fundamental, porque ele pode detectar um câncer que a dosagem do PSA não detectou, não mostrou. Então, homens, o principal exame a fazer da próstata é o toque retal. A dosagem do PSA é um exame complementar que falha, não é 100% fidedigno para diagnosticar um câncer de próstata. É muito importante quebrar o tabu sobre o exame, porque o toque retal, ele salva vidas, como aconteceu com o cantor e compositor Martinho da Vila em 2008, que descobriu um câncer na próstata. E ele venceu o câncer e foi curado graças a esse diagnóstico precoce. Exatamente, Aline. Por isso, é importante ir ao urologista e fazer os exames periódicos. Na verdade, os homens deveriam visitar o urologista já na infância, para ter noções de higienização desde cedo, pois a higienização íntima, feita de forma correta, pode prevenir doenças sérias como o câncer de pênis, por exemplo. Sim, Diva, e é importante alertar que o câncer de pênis, ele pode levar à amputação do membro. No Brasil, mais de 1.500 pênis são amputados anualmente devido à má higienização. E a fim de promover a conscientização sobre a importância de uma boa higiene íntima como uma medida preventiva, em 2020, o Instituto Lado a Lado pela Vida lançou a campanha Lave de Tucujo no Instagram. Em forma de um calendário, foram publicados diariamente um post para lembrar os homens de fazerem a higienização do pênis como uma linguagem bem descontraída. Usar o humor para promover a conscientização foi uma ótima iniciativa. A prevenção é sempre o melhor caminho. Então, homens, que tal deixar o preconceito de lado e cuidar do que vocês têm de mais importante? Cuidar da saúde é um ato de amor à vida.
Mas, Aline, o nosso programa chegou ao fim e foi um prazer imenso bater mais esse papo com você. O prazer foi todo meu, Diva. E aos nossos ouvintes, muito obrigada pela audiência e até o próximo Idoso em Foco. Idoso em Foco. Produção Rádio UERJ. Realização Centro de Tecnologia Educacional CTE.